pregai o evangelho a toda criatura. E diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Será salvo do quê? Se realmente não existe uma perdição e uma condenação eterna, que salvação é essa que nós estamos proclamando? Que condenação é essa que Jesus teria anunciado? Se nós deixarmos de reconhecer, querido, que é um lugar de condenação eterna, nós estamos mexendo num dos fundamentos da palavra de Deus. E eu realmente acredito, querido, que não precisamos apenas só concordar com a razão que é o inferno. Eu acredito que se houvesse em nós uma consciência espiritual, uma revelação mais profunda de como isso é sério, a nossa forma de viver mudaria, não só em relação à maneira como eu e você relacionamos com Deus na nossa vida pessoal e espiritual, mas isso mudaria até a forma e a maneira como nós nos envolveríamos com o reino de Deus. Eu acredito que é importante, querido, a gente reconhecer que a palavra que nós temos na língua portuguesa para inferno é uma palavra latina, porque na verdade é uma tentativa de traduzir diferentes expressões que aparecem na Bíblia. No Velho Testamento, o que é traduzido como inferno é a palavra hebraica Sheol. Basicamente significa lugar de habitação das almas dos mortos. Em Provérbios capítulo 15, versículo 24, um dos textos em que no Velho Testamento foi escrito no hebraico e parte dele no aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito no grego. E nessa língua original, a expressão que aparece em Provérbios 15, 24, diz assim: para o sábio há o caminho de vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Alguém me perguntou: pastor, essa coisa do inferno e o céu é literalmente para cima ou para baixo? Ou isso é uma linguagem figurada? Até um tempo atrás, alguém começou a divulgar pela internet que alguns pesquisadores cavando um poço começaram a ouvir barulho, descobriram a entrada do inferno, né? Irmãos, nós não estamos falando de uma dimensão natural. Assim como, por exemplo, no Jardim do Éden, o homem tinha um relacionamento com a dimensão que não era só natural, mas também espiritual. A Bíblia fala de duas árvores no jardim, que não eram naturais. Uma é chamada de árvore da vida, e há promessas claras no Apocalipse de que eu e você, quando adentrarmos o lugar da salvação eterna no céu, vamos comer dessa árvore da vida. Então ela pertence a uma dimensão espiritual. E havia uma outra árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu fico aborrecido quando vejo algum crente falando da maçã, né? Quando o homem comeu a tal da maçã. E se o fruto proibido fosse a maçã, a gente não podia comer mais, né? Estaria errado comê-la até hoje. Mas era parte, querido, de uma dimensão espiritual. Porque se a gente tentar olhar para isso de uma forma literal, nessa dimensão natural, o meu céu está numa direção, o céu do japonês está em outra. Pelo menos o inferno estaria para todo mundo no mesmo lugar, no centro da terra, onde a gente sabe que literalmente também tem fogo, tem uma lavazinha bem quentinha. Mas eu acredito, querido, que isso se refere a uma dimensão espiritual. Então, eu olho para alguns desses textos, Números, só para te dar como exemplo, Números capítulo 16, naquela revolta de Coré, Datã e Abirão. É impressionante o que acontece, porque quando Moisés vem trazer uma palavra de juízo, ele diz o seguinte, no versículo 30 de Números 16, ele diz: mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, não, eu vou ler um pouquinho antes, versículo 28. Então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras que não procedem de mim mesmo. Se morrerem esses, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então eu não sou enviado do Senhor. Mas ele diz no versículo 30, mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, essa palavra traduzida aqui, abismo, é a palavra hebraica Sheol, muitas vezes traduzido como inferno, como abismo, em alguns lugares como sepultura. Ele diz: e descerem vivos ao abismo, então conhecereis que esses homens desprezaram o Senhor. Versículo 33, diz assim: eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. O que aconteceu, que ele não foi apenas que um buraco abriu na terra e engoliu esses homens. Moisés disse: eles vão descer vivos ao Sheol. Esse conceito do Sheol, querido, aos poucos vem ganhando clareza
Até que a gente chega no Novo Testamento, onde a palavra Hades, ela é muito usada, também traduzido como inferno, mas ela tem o significado, né? Nós podemos dizer que era literalmente a tradução do Sheol, a forma de explicar e falar disso no grego. No Evangelho de Lucas, vamos comigo para lá, Lucas capítulo 16. Lucas 16, a partir do versículo 19, Jesus traz um ensino importante. Deixa eu fazer uma observação aqui, querido. Eu tenho visto muitos pastores, pregadores, ensinadores se referirem à parábola do rico e do Lázaro, ou do rico e do mendigo. Eu não creio, querido, que isso seja uma parábola. Normalmente, quando Jesus ensinava em parábolas, quando ele usava uma alegoria, uma ilustração, ele dizia: o reino de Deus é semelhante. Então, para mostrar uma semelhança, ele usava uma figura natural para explicar os valores espirituais. Aqui, o texto diz assim: ora, havia certo homem rico. A Bíblia está falando de um homem. Esse homem existiu, ele viveu. No versículo 20, a Bíblia diz assim: havia também certo mendigo chamado Lázaro. Não só a Bíblia fala sobre um mendigo específico, mas fala do seu nome. Eu creio que a razão pela qual o nome de Lázaro é mencionado e o do rico não, querido, é talvez a forma de entendermos quem, no final da história, chama a atenção de Deus. O versículo 19 diz que esse homem rico se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Mas esse certo mendigo chamado Lázaro, a Bíblia diz, coberto de chagas, jazia à porta daquele, desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. O texto diz no versículo 22, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, versículo 23, aqui é a palavra Hades. No inferno, estando em tormentos, diga comigo, tormentos. A Bíblia diz, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então clamando diz, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Querido, Abraão também não é parte de uma alegoria. É uma pessoa, e quando os saduceus tentam resistir ao ensino de Jesus sobre ressurreição, porque eles não criam, Jesus usa um argumento e diz, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. E Jesus deixa muito claro que Abraão, mesmo que o seu corpo tenha sido sepultado, o seu espírito foi para junto do Senhor. E aqui a Bíblia menciona Abraão sendo encontrado. Versículo 25, diz, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, ele aqui está consolado e você em tormentos. Além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eu creio que esse é um dos textos que Rob Bell esqueceu que estava na Bíblia. Sabe, querido, ninguém precisa voltar com fotografia ou filmagem para convencer os outros. Aquele homem estando no inferno, ele cai na consciência e diz, isso é tão real. Alguém precisa divertir os meus familiares para não vir para cá. Se alguém voltar para contar como é isso, talvez eles se assustem, talvez eles se arrependam. Mas a revelação bíblica mostra o quê, querido? A única proposta de gerar um escape desse lugar é a palavra de Deus. É se damos crédito a ela, é se levamos ela a sério ou não. E o Senhor Jesus está falando, querido, de um lugar literal. De um lugar de condenação para uns, de consolo para outros. E que isso não vai ser mudado depois da morte. Essa condição não vai ser alterada. Quando eu começo a olhar, querido, para essa afirmação bíblica, eu confesso para você que há muito temor no meu coração. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. A gente leu no versículo 10, agora há pouco, acerca do diabo sendo lançado
no que a Bíblia chama o lago de fogo e enxofre. Todas as menções do inferno, querido, na Bíblia, falam a um lugar de fogo. A partir do versículo 11, nós temos uma cena que descreve o grande juízo do trono branco. E João diz assim: eu vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Ele tem essa visão logo depois de mencionar Satanás sendo lançado para o lago de fogo. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras e conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. A expressão traduzida aqui além é o Hades, uma das expressões usadas e traduzidas para o inferno. Foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Querido, não existe nenhuma possibilidade de coerência para esse pensamento do universalismo, que no final todos serão salvos. A Bíblia diz que os que não foram achados inscritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. O mesmo lago de fogo onde Satanás foi lançado. O mesmo lago de fogo que Jesus relacionou com a expressão Hades quando diz que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Então nós precisamos olhar e reconhecer, querido, que isso é uma parte inquestionável da doutrina bíblica. Uma outra palavra usada por Jesus para se referir ao inferno é a palavra grega Geena. Geena era a forma grega da palavra hebraica Gehinnom, que significa o vale de Inom, ou vale de Rinom. E essa é uma das menções, e Rob Bell e outros usam para dizer que Jesus não estava falando de algo literal, porque ele falou de um lugar naqueles dias. Agora, você não precisa, querido, ser um cristão e buscar isso em fontes históricas do cristianismo para entender o que era o vale de Rinom ou de Gehinnom. Desde a antiguidade era um lugar onde os pagãos que habitavam, idólatras, a terra de Canaã, eles queimavam seus filhos a Moloque nesse lugar. Ele se tornou ao longo do tempo um vale que era um verdadeiro depósito de lixo que continuamente se queimava. Embora Jesus tenha usado essa palavra para falar a respeito da realidade do inferno e do tipo de condenação do inferno, é um texto que eu quero te mostrar que cabe muito bem na descrição que Jesus usou. É óbvio, querido, que Jesus não estava falando sobre uma pessoa ser queimada naquele lugar literal. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, no versículo 28. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Jesus estava falando aos discípulos que ao obedecerem à comissão de proclamar o Evangelho, eles seriam perseguidos. Alguns deles poderiam até ser mortos. E nesse contexto, Jesus diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. A expressão que Jesus usa aqui, traduzida como inferno, é Geena. E ele menciona, querido, que Geena é um lugar onde não apenas a alma, o homem interior, o espírito da pessoa será queimado, mas ele diz o corpo também será. Um dos rudimentos da doutrina de Cristo em Hebreus 6 é a ressurreição dos mortos. Mas a Bíblia fala que um outro rudimento é o juízo eterno. Todo juízo, querido, que aguarda justos e injustos, salvos e não salvos. A Bíblia usa a expressão juízo eterno, porque aquilo que foi determinado vai durar por toda a eternidade. Isso acontece depois da ressurreição. A Bíblia fala da ressurreição dos justos e a Bíblia fala da ressurreição dos injustos. Todos um dia estarão diante de Deus e haverá a ressurreição dos mortos. Os cristãos, queridos, nós sabemos, vão ter um corpo glorificado. O que é a definição do corpo glorificado? Em Filipenses 3:21, Paulo diz: a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. O que acontece com Jesus após a ressurreição?
Ainda que ele olhe para Tomé e diz, me apalpe, porque um espírito não tem carne e osso, como você vê que eu tenho. Então ele está falando de carne e osso. Ao mesmo tempo que ele tinha esse corpo que literalmente foi ressuscitado, ele não estava preso a essa dimensão natural. A Bíblia fala de Jesus aparecendo e desaparecendo diante das pessoas. Eu acredito que quando eu e você, querido, tivemos esse corpo glorificado, bendito corpo glorificado, aqueles de nós que não conseguimos vencer no regime aqui na terra, vamos ter um corpo saradinho depois. Isso é parte da minha doutrina, é muito importante. Mas a Bíblia fala de um corpo, querido, igual o do Senhor Jesus. Agora, e aqueles que não serão salvos? A Bíblia diz que o Senhor vai fazer perecer no inferno não só a alma, como também o corpo. Então esse corpo que será ressuscitado para perecer eternamente também no inferno. Olha comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 9. E quase sempre que Jesus associa a ida do corpo ao inferno, ele usa a palavra do Geena, em vez de só a expressão Hades. Ele não está falando de um lugar diferente, mas eu creio que ele está tentando ser muito claro no tipo de mensagem que ele está passando. Geena era um lugar que historicamente, querido, se queimou muitos corpos e cadáveres. Era um lugar onde o lixo era queimado, era um lugar de morte e putrefação. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 47. Não, eu vou ler antes, 43. Jesus diz assim, se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Novamente a expressão inextinguível. E diz, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. 45. Se o teu pé te faz tropeçar, corta, é melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Que expressão é essa que Jesus está usando? O verme não morre e o fogo não se apaga. O Senhor Jesus, a semelhança dos apóstolos, mencionou muito nos seus ensinos passagens do Velho Testamento. Algumas que a gente entendia claramente o que o Velho Testamento estava dizendo, algumas que somente através da interpretação deles a gente pôde realmente mensurar o que é que foi profetizado lá atrás. E Jesus está citando aqui Isaías 66, se você puder, abra comigo lá. Isaías, capítulo 66, versículo 24. É o último versículo do livro de Isaías. O texto diz assim, eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Onde Deus está dizendo, eles vão sair e ver os cadáveres. Ele não estava falando, querido, de uma cena, de um corpo em decomposição, que daqui a pouco acabou, sumiu, está ali só o esqueleto. Ele fala de algo que vai ser um horror para toda a carne, porque o texto diz, o verme nunca vai morrer, e o fogo nunca vai se apagar. Quase sempre que Jesus usou a palavra Geena, ele estava tentando associar a condenação não só do homem interior, mas do corpo. Querido, eu creio que os ímpios, ao serem ressuscitados, não terão um corpo glorificado como o nosso. Eles permanecerão num estado eternamente de um cadáver que nunca termina de se decompor. A Bíblia diz, o verme não morre e o fogo não apaga. É um sofrimento eterno. E eu sinceramente recomendo você não tentar chegar lá para descobrir como é. Uma outra expressão bíblica é a palavra grega tartaru. Significa abismo. Em 2 de Pedro, no capítulo 2. 2 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 4. O apóstolo Pedro diz assim, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, a palavra traduzida aqui inferno é tartaru, abismo, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então ele está falando de um mesmo lugar. A Bíblia diz, quando Jesus usa a expressão Hades, que Deus criou o Hades para o diabo e para os seus anjos. Depois a Bíblia fala do lago de fogo, onde Satanás foi lançado. Esse texto usa a expressão tartaru. São palavras, querido, usadas conjuntamente para indicar um mesmo lugar de perdição e condenação eterna. Irmão, se o inferno não é literal, ele é relativo. O céu
não poderia ser tratado de forma literal. Isso poderia ser relativizado. Se a mensagem de salvação é uma salvação de um lugar onde não existe uma condenação real, nós estamos proclamando salvação do quê? Se a Bíblia diz, querido, que o homem precisa se arrepender e crer para ser salvo, que conversa é essa? No final todo mundo vai ser salvo. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e com muito zelo no coração, com muito temor, tratar disso. Eu não consigo negar a realidade do amor de Deus, porque existe um inferno. O inferno não foi criado para o homem, foi criado para o diabo e os seus anjos. Porque o homem pecou, e esse problema, querido, se tornou um problema de toda a humanidade. É por isso que aquele folhetim que eu peguei na minha adolescência dizia que você não tem que fazer nada para ir para o inferno. Você já nasce condenado ao inferno. Por quê? A Bíblia diz que Adão pecou. Romanos 5,12 diz, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Deus tinha dito o que para Adão? No dia em que pecares, certamente morrerás. No dia que você desobedecer, no dia que você comer do fruto, no dia que você quebrar minha palavra, você vai morrer. Irmãos, Adão não morreu fisicamente. Aliás, a gente tem a ideia de olhar para a morte como se fosse fim de existência. A Bíblia não trabalha o conceito de morte como fim de existência, mas de separação. A Bíblia diz que Adão viveu 930 anos, querido. Ele não morreu no dia em que pecou de jeito nenhum. Eu falei hoje cedo. Pensa no bolinho de aniversário do último aniversário. Era velhinha demais. Eu acho que ele morreu assoprando as velhas, irmão, de tanto trabalho que deu. Agora, se essa morte não era física, o que era? Era espiritual. A Bíblia diz, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Efésios diz que nós fomos vivificados, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não estávamos fisicamente mortos, estávamos espiritualmente mortos. E morte, querido, não é fim de existência, é separação. O livro de Tiago diz que o corpo sem o espírito está morto. Né? O que é a morte? É o momento em que o espírito se separa do corpo. Obviamente esse corpo, né, vai definhar, vai decompor a partir do momento que o espírito se desligou, mas é o conceito de separação. E o homem morto, ele está separado de Deus, espiritualmente morto. E o que aconteceu? A Bíblia diz, desde o início da criação, que tudo que Deus criou, ele estabeleceu um padrão, que cada um se reproduza segundo a sua espécie. Os gatos geram gatos, cachorros geram cachorros, né? Eu acho mais bonito falar cachorros no plural. Cada tipo de árvore que ele reproduz segundo a sua espécie. E o ser humano não só reproduz o ser humano. Adão, espiritualmente morto, passou a reproduzir pessoas espiritualmente mortas. E essa separação, querido, nos levou a um lugar complicado. Isaías 59 diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Ele se tornou um impedimento para que a gente vivesse em comunhão com Deus, na presença de Deus, como Deus desde o início planejou e queria. O homem escolheu o caminho de condenação quando decidiu o pecado. O Salmo 51, 5 diz, Davi diz, eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. E a gente fica tentando dizer, não, isso era o pecado da forma como Davi foi gerado. Querido, se você pular esse versículo, há vários outros que mostram que eu e você nascemos com a natureza, uma inclinação ao pecado. Você olha para uma criança, o Salmo 58, 3 diz, os ímpios se alienam desde a madre, desde que nascem, proferem mentiras. Você não precisa ensinar os filhos, querido, a fazer o que é errado. Dá um trabalho ensinar o que é certo, mas o que é errado eles fazem rápido. Você tem que ficar em cima. Porque nós já nascemos com a inclinação errada, com a natureza, querido, comprometida. E o que nos faz escapar do inferno, querido, é aceitar a obra de Jesus, de não só perdoar pecados que cometemos. João Batista aponta para Jesus e diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia usa a expressão às vezes o pecado e às vezes os pecados. Os pecados são as ações que cometemos. O pecado, querido, é a natureza pecaminosa. A Bíblia fala sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nós não podemos dizer que no final, todo mundo, independente do que fez, está salvo no mesmo lugar. Isso agride, querido, é uma violência contra a palavra de Deus e contra as Escrituras. Embora o homem tenha escolhido, por meio do pecado, essa trajetória do inferno, Jesus disse, é possível escapar da condenação. Ele falou para alguns dos seus dias, o caminho que vocês estão escolhendo, vocês não vão escapar, mas é possível escapar. E é exatamente aí que se manifesta o amor de Deus.
Deus encarnou. O Senhor Jesus vem e sofre a culpa que eu e você precisaríamos sofrer para nos inocentar. Mas eu e você, querido, precisamos crer naquilo que Ele fez. Por quê? Por meio da fé, querido, essa salvação nos toca. Não é só dizer, puxa, o pecado foi perdoado. Quando nos abrimos em fé para reconhecer o que Ele fez, um milagre pode acontecer dentro do ser humano. É o que a Bíblia chama o milagre do novo nascimento. Jesus disse, se vocês não nascerem de novo, não podem ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. É absurda a ideia do universalismo, que no final todo mundo entra no reino, tendo nascido de novo ou não. O que é o novo nascimento? É Deus mudando essa natureza de pecado. 2 de Pedro 1,4 diz que nós recebemos da natureza de Deus. O novo nascimento, querido, é quando a natureza de Deus entra na nossa vida. A Bíblia diz que se andarmos na carne, nós não podemos agradar a Deus. Nós precisamos andar no Espírito. A única forma de vencer a inclinação da carne e o pecado, querido, é vivendo no Espírito. Agora, uma pessoa que não nasceu de novo nunca vai ter o Espírito Santo dentro de si. Romanos 8,9 diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não pertence a ele. Porque quem pertence nasceu de novo, querido, o Espírito Santo veio habitar em nós. Para que essa natureza de Deus seja manifestada. Nenhum de nós precisa ir ao inferno. Agora, por que é tão importante entender essa doutrina, querido, a respeito do inferno? Em primeiro lugar, eu acredito que nós precisamos andar continuamente em gratidão a Deus. Você pode dizer amém? Você olha o tema central da adoração no céu, é a redenção. Apocalipse 5, versículo 9 e 10 diz, e cantavam um cântico novo, dizendo, digno é o Cordeiro de abrir o livro com seus selos, porque foste morto. A Bíblia diz, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação. Esse era o tema que da adoração. Os remidos vão manifestar eterna gratidão a Deus pela salvação. Aliás, eu acredito, querido, que normalmente quem não entende o tamanho da dívida não consegue mensurar o tamanho do perdão. Se a gente sequer tem o entendimento, querido, do que é o inferno, do lugar de onde Deus nos tirou, eu creio que nem gratidão devido nós vamos manifestar a Ele. Mas não é só a gratidão. Eu acredito, querido, que eu e você precisamos ter uma postura de entender que nós não podemos vacilar na fé. Você pode dizer amém? Jesus disse repetidas vezes, está no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, disse, se o teu olho te faz tropeçar, corta, arranca de você, lança fora. Ele diz, é melhor você perder muitos benefícios terrenos do que perder o benefício eterno. Ele diz, abra mão de qualquer coisa, por mais preciosa que seja e pareça a você. Outro dia alguém me perguntou se eu venderia o dedo mindinho da mão esquerda, que não era nem a que eu escrevo. Se alguém fizesse a proposta de amputá-lo por $1 milhão, se eu vendia. Eu falei, você é doido? Você que tem que valer mais de $1 milhão. Aí falou, por mais vendia. Eu falei, não vendia de jeito nenhum. Né? A gente consegue, querido, instintivamente atribuir um valor enorme aos membros do corpo. Eu creio que nós precisamos olhar além disso. Jesus diz, é melhor você perder um deles do que comprometer a salvação eterna. Agora, Jesus está falando para quê, querido? Para quem já estava ouvindo Ele, para quem já estava seguindo Ele. Ele não estava falando só para aquela pessoa que nunca teve um encontro com Cristo. Mesmo eu e você que hoje estamos num caminho de escapar da condenação do inferno, que não podemos vacilar. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 13. Depois que Jesus conta a parábola do joio e do trigo, ele interpreta e faz uma aplicação muito clara. Mateus, capítulo 13, do versículo 40 ao 42. Diz, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino, diga comigo, do seu reino. Ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus diz, no final os anjos vão fazer a limpa mesmo dentro do reino de Deus. E todos aqueles que estão promovendo escândalos, todos aqueles que estão andando na iniquidade, a Bíblia diz, da mesma forma como o joio é colhido para ser queimado, esses vão ser recolhidos, separados pelos anjos, para serem lançados nessa fornalha acesa, onde vai haver choro e ranger de dentes. Eu acredito, querido, que o entendimento de um lugar de salvação e de um lugar de perdição, essa consciência que eu e você mantemos, ela precisa nos levar até essa atitude de dizer, eu não vou vacilar, eu não vou brincar. Tem pessoas como Isaú, querido, por causa de um prato de lentilha vendendo seu direito de primogenitura. Tem gente por causa de
um pouco de prazer. Outro dia alguém falou, não, o pecado não é bom. Eu falei, irmão, se não fosse bom, ninguém pecava. As consequências dele são terríveis. O momento de gratificação da carne, se não gerasse prazer nenhum, ninguém correria atrás disso. Mas o dano, querido, é eterno. E eu acredito que eu e você precisamos, além de tudo isso, ter uma atitude, querido, de entender que se o inferno é real, eu e você não podemos ficar indiferentes ao risco que as pessoas estão correndo. Se cada pessoa já nasceu destinada ao inferno, a menos que permita que essa obra de redenção a toque, eu e você precisamos fazer algo a respeito. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Judas, antes de Apocalipse. Judas, versículo 22, só tem um capítulo, né? Capítulo 1, versos 22 e 23. O texto diz assim: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, e salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. A Bíblia diz que eu e você temos que nos compadecer dos que estão na dúvida. Por quê, querido? Porque sem fé não existe salvação. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. A nossa mensagem é, as pessoas têm que crer. Não é uma mensagem que no final todo mundo entrou. Ele diz, vai atrás daqueles que estão na dúvida. Aqueles que ainda não conseguiram ter essa postura de fé, se compadeça deles. Você precisa salvá-los. E aqui, querido, é o ponto talvez principal onde eu queria chegar. Essa obra tremenda de Deus, esse plano extraordinário de Deus de redimir o homem condenado ao inferno, não é um ato isolado da parte de Deus. Jesus veio, se fez homem, morreu, nos substituiu, mas ele diz, vão e proclame essa mensagem. Por quê? Se a mensagem não for proclamada, as pessoas não vão poder escapar da condenação do inferno. E a pergunta é, querido, como é que eu e você reagimos diante de alguém que está morrendo? Em 1993, fevereiro de 93, daqui uns meses vai fazer 20 anos que isso aconteceu. Eu estava pregando em Santa Catarina, Itajaí, num evento, terminou no domingo de manhã. No domingo à tarde teve um grupo de irmãos, a gente combinou ir todo mundo junto para a praia. Eu lembro de alguns irmãos de Goiânia que estavam lá, que nunca tinham visto o mar. E a gente queria ver a cara deles, né? Como que ia ser, fomos todo mundo. Mas quando a gente chegou naquela praia, ela estava toda sinalizada pelos bombeiros com bandeiras vermelhas, o mar estava de ressaca. E alguém falou, acho que não vai dar para entrar. Né? A gente queria muito que aquela turma entrasse. E o irmão que foi conosco falou, olha pastor, esse lugar aqui, se a gente ir até determinada profundidade, eu conheço bem, é tranquilo. Ele falou, a menos que de repente a maré mude aqui, aí diz, aí a coisa complica, mas eu aviso vocês. Então nós entramos com a turma até mais ou menos um ponto de segurança, e a gente ficou brincando um tempo ali, eu não me lembro quanto tempo, mas de repente, esse irmão falou para mim, falou, né, Luciano, daqui 10 a 15 minutos, ele falou, a maré está virando. Ele falou, daqui 10 a 15 minutos, a gente não consegue mais sair desse lugar. Eu falei, você está de brincadeira? Ele falou, não. Ele falou, esse mar, é por isso que está sinalizado dessa forma. Ele falou, vai puxar de uma forma, a gente não sai mais. Ele disse, quem é de fora